Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast No Nada Foi Assim, podcast do Redemoinho. No outro episódio, a gente falou um pouco sobre a trajetória do grupo a partir do olhar da Giovanna Gaudi e do Marco Martins. Hoje, a gente tem aqui como convidado Ivan Forneron, que é um provocador literário do coletivo e, ao mesmo tempo, integrou, a trajetória do Redemoinho algum tempo atrás, e é isso que ele vai falar para a gente agora. Ivan, tudo bem? Tudo jóia, Rodifran. Vamos lá. Começa assim sempre, né, gente? Um pouquinho tenso, mas a gente começa a desenrolar já já. Ô, Ivan, primeiro que eu queria saber, como é que foi a tua chegada no processo do Redemoinho? Conta pra nós. Eu não conhecia o grupo. Quem conhecia o grupo era a Márcia Takano, que já era conhecida de vocês, porque ela fazia uma oficina com o Edmilson. Lembro. E a Márcia, um dia, numa conversa, falou assim, olha, eles estão procurando atores para o novo projeto. Por que você não se inscreve? Eu falei, por que você acha que eu deveria me inscrever? Não, você tem um pique de ator, tal. Você acha, Márcia? E foi enchendo minha bola, foi falando essas coisas. Eu falei, isso é verdade, né? E loucura, porque eu estava no meio de um mestrado, de uma pesquisa acadêmica. O que será que ela quis dizer com pique de ator, Eu não sei até hoje. E vou te explicar por quê. Claro, eu frequentava, acho que todo aquele período, por conta de toda a intervenção política, os projetos políticos inclusivos, sobretudo depois com a gestão da Marta Suplicy, a lei de fomento ao teatro, começou a surgir na cidade muitos coletivos, ou melhor, eles já existiam, eles começaram a ter mais visibilidade por conta dessa nova ordem política e econômica que permitia que eles existissem, né? Construíssem seus trabalhos e tal. Então, eu assistia muita coisa, adorava, sempre gostei de teatro. O teatro assim, está presente na minha formação, mas não que eu pensava em ser ator, ao contrário, enfim. Não dava, você sabe que não dava para ser ator mesmo, né? Não estou querendo ser pejorativo, porque você fugiu de uma estreia nossa. Não, eu vou chegar lá, mas até aí tem um histórico. Na verdade, foi uma fuga enfrentada. Eu enfrentei uma outra coisa. Então, aí o que acontece? Mandei lá para o grupo, falei assim, manda lá. Ela me colocou no mailing do grupo. Como que era? A gente falava por e-mail na época, Era por e-mail. Isso é 2007, 2008. Caralho, velho. Né? Faz um tempinho já. Não tanto assim também. E aí mandei a questão era, você manda uma carta de intenção, era isso. O grupo dizia, uma carta de intenção, porque que você quer, e o teu currículo. Eu falei, vai dar na mesma, porque o meu currículo não tem nada a ver com teatro. Meu currículo é poesia, literatura, aula de literatura, fazia grego, você imagina. Você podia botar, eu tenho pique de ator. Não, na concepção dela, mas ela era uma ótima atriz e tal. Ainda que ela não era essa a profissão dela, mas ela tinha toda uma coisa com teatro japonês, com a dança, com o balé. A Márcia tinha uma coisa gestual, com um corpo muito, muito bonita e tal. Enfim. E aí, mas eu fui. Mas depois que eu me inscrevi, eu falei, puta, que merda que eu fiz. Mas é óbvio que eles não vão me chamar. Não tem nada a ver isso. Eles estão procurando ator, né? Alguém com um mínimo, você fez alguma coisa, né? E falei, não vou mais. Tomara que não me chame, que agora que eu não quero que me chame mais. E aí, me chamaram, né? Me deram a carta e o currículo, eu não sei o que deu na cabeça. Aí eu chego no casarão, né? Não, mas por que eu mandei a carta? Porque eu fui ver uma peça dos Vesperais. Fui a pré-estreia de Vesperais nas Janelas. Ah, você assistiu. E eu fiquei encantado com aquilo. Achei um trabalho, Vesperais, para mim, é um marco lá dentro do grupo. Né? Um negócio impressionante o trabalho. E a casa também, as duas. Né? Não que os outros não sejam, é que tem uma... Você assistiu os dois ou não? Assisti os dois. Depois eu fiz a casa também, né? Eu fiquei no lugar do Roberto. Fazia aquele jagunço. Aquele jagunço alemão, tá lá no quintal. Mas, enfim, fui ver a peça, achei um negócio extraordinário, porque ela, de fato, era muito diferente daquilo que se tinha, por teatro. Né? Não só as questões convencionais de estrutura, primeiro, o fato onde ela se passava, dentro de um casarão. Né? Tudo o trabalho que tinha ali, né? De ocupação, enfim, e aquilo que ela tratava, porque é a questão do próprio tempo, as questões eternas que organizam a literatura, as questões das pessoas de um modo geral, sabe? O que eu estou fazendo aqui, o que é a história humana, o que é a vida. Essas questões existenciais parece que são bobas, mas em um determinado momento da vida você se depara com elas, você tem que enfrentar. E Vesperais é algo nesse sentido, por meio de uma narrativa ficcional que nos obriga a repensar a própria vida. Tendo você muita memória ou não, sendo jovem ou sendo velho.
Então, ela tem... E a estética do grupo era bonita. Continua sendo, né? Uma coisa meio circense, meio feliniana. Você não tem como ponderar exatamente o que é, né? As cores, as roupas, as músicas, né? Como aquilo era tão bem engatado, uma coisa na outra, as cenas. O fato de você percorrer dentro do casarão. Então, de fato, é impactante. Né? Quem assistiu aquilo, nas suas primeiras... Na pré-estreia, quando eu assisti, não tinha como não ficar impactado com aquilo. Falei, puta que pariu, eu quero fazer isso. Porque eu já escrevia tal, né? Escrevia ficção, contos, poesias, enfim. A leitura e a escrita, para mim, sempre foi algo presente desde garoto. Não era uma novidade, assim, né? Difícil enfrentar o papel em branco para você escrever. Isso é um inferno para todo mundo que escreve. Agora, quando você se depara com um trabalho, fala, puta que pariu, isso existe. Aí você fica... Aí que foi movido por assistir essa pré-estreia, que eu mandei a carta e aí você entrou. Aí cheguei no dia da entrevista, tá lá, Giovana, no casarão, né? Na varanda, ali na sala grandona, estava a Giovana e a Isabela. E elas olhando assim para mim, né? Porque elas estavam com o que é essa pessoa aqui? Né? É o quê? Uma peça, né? Então, uma olhava para a outra e falava, que pergunta que nós vamos fazer? Olharam com certo preconceito. Não, olharam assim, quem é esse cara aí? Não, mas o pique de ator. Ótimo. Eu sou professor já há muitos anos, né? Sim. Talvez as pessoas confundam. Mas você não era na época? Ou você já era? Não, já era professor. Já era professor particular, tal, né? Eu ainda não estava, não tinha dado aula na USP, no Instituto Federal e tal. Mas eu estava fazendo mestrado, buscava no corre, como todo mundo na aula. Então as pessoas acham que esse jeito expansivo era alguma coisa de atuar. Lê do engano, cara. Aí eu saí da entrevista, elas também não foram desagradáveis, não foram mal educadas. Mas você lembra o que ela falou pra vocês ou não? Tipo, o que elas falaram? Tipo, o que era o rolê? Tipo assim... Elas queriam saber o que eu estava fazendo ali. A questão era essa. O que você está fazendo aí? Porque uma coisa é você chegar ali, não, eu fiz uma peça tal, eu fiz uma faculdade de teatro. Eu falei, você não fez porra nenhuma. Né? Eu falei assim, o que é aí? Aí eu querendo me defender, eu falei assim, não, porque é a literatura, porque o texto ali. E tem uma relação, porque... Sim, tem, mas... Tipo... Quem é que se ocupa de literatura e não se depara com Guimarães Rosa, por exemplo? Não sabe o que é literatura brasileira. Não, sim. Né? Mas elas estavam procurando atores e atrizes. Atores e atrizes. Mas na minha alucinação, eu falei assim... Você poderia. Eu acho que eu poderia. E elas assim, uma para outra, né? E agora? Como querendo dizer... Eu saí dali e falei, fudeu, mas ainda bem que fudeu, porque não estou mais afim. Eu saí lá com raiva de mim mesmo por ter ousado a querer ser ator. Mas aí, na semana seguinte, me chamaram. Eu falei, pá, puta que eu pariu. Eu não quero mais. Mas aí fiquei com vergonha de parecer covarde. Eu falei, eu vou nesta merda. E fui lá. Não queria mais, mas eu não queria mais. Sim, eu não queria mais. Aí fui. Falei, puta, por que a gente faz essas coisas? Eu também não sei. Tem uma parte da vida que eu acho que isso também se utiliza muito bem, que é a irracionalidade. Não, mas me conta. Aí você foi. Aí eu fui. Aí era um grupo, selecionaram acho que uns 8 atores. Novos, estagiários, para participar do novo projeto do grupo, que ainda não tinha nome. Depois foi se chamar Marulho, mas ainda não tinha nome. Né? Tava ali. Marulho, não se sabia. Porque o grupo estava fazendo o quê? Enquanto ensaiava, o grupo estava fazendo sexta-feira a casa e de sábado vesperais. E a gente ensaiava segunda, terça, quarta, quinta, das 7 às 11 da noite. Era um negócio intenso. Aquele grupo tava o Rafael Ferro, tava a Brisa, o Gabriel, Tinha uma galera, lembra? Quem mais? A Gabriela Passos, aquela outra menina que fazia umas cenas incríveis. Depois ela saiu para trabalhar no Sesc. A Larissa. Lembra da Larissa? Ela fazia umas cenas incríveis. Larissa Magnani. Magnani, exatamente. Uma excelente atriz e escritora de cenas. Foi morar no litoral, alguma coisa no assim. litoral? Não, eu acho que foi isso na época. Tinha o Daniel, que era outro cara alto e tal. Era um pessoal, todos eles. Daniel Valverde. Todos eles faziam teatro. A minha situação. Sim. Eu falei assim, vou fazer o quê? A Letícia também era uma A Letícia, né? Tinha um pessoal que fazia teatro. Bom, e aí eu vi, o negócio o drama era terrível, porque você chegava ali, se discutia, fazia a roda e tudo mais, depois cada um propunha uma cena. Falei, que cena que eu vou propor? Vou propor a minha vida. Aí aquela luz cônica em cima, né? Você num banquinho, todo mundo em volta, a penumbra, né? A umbra e a penumbra. Assim, vai falar o quê? Fala de si. Mas é importante, porque você joga o indivíduo lá para cima. Né? Enfim, a questão, sabe qual é? Eu me deparei com uma coisa incrível. Porque quem produz qualquer tipo de pensamento, quem tira a coisa do nada, ou quem
falei de enfrentar a folha em branco, mais ou menos isso, né? Que é infernal esse momento, né? A ideia de você produzir uma cena, de você discutir sobre ela, de você ter um grupo. Uma vez você me fez uma pergunta, isso já estava já uns 3, 4 meses já no grupo, né? Porque você fazia um sistema de prática de terror, de tempos em tempos, e que era importante. Né? Eu entendo isso. Porque liderar 21 grupos de pessoas, ser a liderança de um grupo de 21 pessoas, e num espaço distinto, porque é um espaço, uma casa muito antiga, que precisa de cuidados especiais. E o grupo era responsável pela manutenção da casa, porque ali também funcionava a Escola Paulista de Teatro. Então você tem um compromisso de restaura. Tinha um compromisso. Vai ocupar o espaço? Legal, mas cuida disso daí. Agora, cuidar de um espaço antigo requer cuidados redobrados. A gente está falando de limpeza, de faxina, cuidado com porta, com maçaneta, com janela. A casa é frágil. Ela é bruta, porque essas construções de mais de um século, mas ela é frágil porque tem que ser bem cuidada. E, claro, 21 pessoas ali, é normal, né? Você ter uma espécie de bagunça, né, cara? A gente esquece uma ferramenta ali, o acessório ali, e não faz direito, não dá descarga, todas essas coisas. Então, se você não lidera... Você sabe que isso nunca mudou, né? Não, eu imagino. Até hoje. Eu imagino. E uma coisa que... Eu que mudei, porque eu tive que parar disso. Não, a gente cansa. Né? Também tem a questão. Uma coisa que era curiosa, e assim, você fala assim, aqui que funciona a força do grupo. Existia uma multiatividade que cada um devia cumprir. Ou seja, fazer café, limpar chão, torcer pano de chão, mexer com luz, limpar. Você tem que fazer tudo. O ator ali fazer tudo. Só fazer um comentáriozinho em cima disso. Você tem uma ideia como isso não mudou? Nós acabamos de terminar a temporada do Couro Duro. Né? Nós estamos falando isso aí em 2007, 2008, né? 2007, 2008. 2008. Agora nós estamos em 2025. Ontem eu fui lá no Redemoinho, num espaço que a gente tem aqui, e aí eu tinha escondido uma faca minha, do jagunço que eu usava lá em 2006. Escondi dentro de uma gaveta que tem na bancada, bem no fundo. Eu escondi porque eu achei essa faca ali e ela devia estar nos meus figurinos, guardado, como eu guardei. Mas tiraram de lá para usar, possivelmente para uma coisa. E aí eu achei essa faca e escondi. Não, vou deixar aqui, ninguém vai pegar. Guardei ali. Você acredita que eu fui ontem lá e a faca está em cima de uma latinha de cascola que alguém botou cola na ponta para passar no sapato e deixou ali? E é um material de cena. Né? Entendeu? É isso que é irritante o grupo de teatro. O grupo de teatro tem isso, é irritante. Assim, não, é infernal. E eu entendo aquilo tudo. Né? E concordava com isso, porque senão não funciona. Né? Veja só, a gente era submetido, eu duvido. Eu sei porque eu conheço, tenho colegas que são professores. Até porque não dá, estruturalmente falando, de intenção. Eu duvido que alguém experimente numa faculdade de teatro aquilo que se experimentou ao longo de 2 anos ali. Por quê? Mas qual foi a pergunta? Aula de capoeira, aula de esgrima. Eu vou perguntar isso para você já, porque a gente fazia muitos laboratórios, então, muita coisa, mas eu queria que você só concluísse. Porque você me fez uma pergunta se você praticava o terror. Eu quero me defender. Você me perguntou o seguinte, Marvel, depois de uns meses, de tempos em tempos, você dava uma coisa de choque no grupo. Um tratamento de choque. Zá, pá. Aí chegou aí você estava atormentando todo mundo. Você falou, você estava atormentando todo mundo. Aí eu falei, vai chegar em mim ali, qualquer hora, falar a verdade. Aqui, a verdade, você pode falar a pior das verdades, mas a verdade te defende. É a melhor coisa. É a melhor coisa. Quantos anos você tem? Tem tanto. Você não tem por que mentir. Né? Que aí o cara pode perguntar, que ano você nasceu? Se você mentiu, você já... Exatamente. Já se confunde. O ditado popular é correto. A mentira tem perna curta. E a perna curta não faz o cara andar, ele tropeça. Aí você me perguntou lá, o que você está fazendo? Por que você está aqui? Eu falei, puta, de novo, cara. Por que você está aqui? De novo. Você queria que alguém fosse embora. Alguma coisa... Hoje, esses reality shows, isso é uma bostinha perto do que a gente fez. Isso é uma merda. Essa gente, se botar qualquer dessas pessoas num Big Brother, dali no Redemoinho dos anos 2000, não fica, que nem por 1 milhão. Não fica, cara, porque não tem estofo. A não ser que se brigue de faca. Hoje, nos dias de hoje, só se me enfiar. Aí você perguntou pra mim, o que você tá fazendo aqui? E eu vinha pensando nisso, de fato. Eu vinha pensando nisso. E eu falei assim, eu estava conversando com um amigo meu na faculdade, e tinha aula que transgredia, que ia além. Puta que pariu. E tinha aulas que era uma bosta. Eu estou falando da Universidade de São Paulo, não estou falando da Universidade qualquer. Aquela que é reputada com... Como é que isso funciona? Isso aqui é a gente? Tá? A gente discutia sobre o mecanismo da aula. Aí ele falou assim, não é retorno, é eco. E aí eu respondi isso para você na época. Eu falei assim, eu estou aqui porque aqui eu tenho eco. O que é o eco? Né? Todas as coisas pelas quais a gente se interessa para criar, o desenho, a pintura, o corpo,
pensamento, a poesia, a criação das coisas, tudo ali a gente discutia. Porque você também tem uma coisa positiva, apesar que você tocava o terror, mas você procurava a instrumentalização e a formação de um ator que você sabia que as faculdades não tinham capacidade para dar. Por não capacidade porque são incapacitados, por uma questão de tempo mesmo, uma questão de dedicação. E aí o que acontece? Eu ficava pensando, assim, que outro lugar, na cidade de São Paulo, você chega às 7, às 11 da noite, consegue suspender por um único momento, não para se alienar, mas para enfrentar todo um sistema capital, político, econômico que quer escravizar todo mundo, né? Porque isso no mundo não é só no Brasil. E ali você se propõe a discutir literatura, filosofia, psicanálise, e inclusive teatro, poesia, música, dança. Que lugar é esse na cidade? Então, tem esse lugar de refúgio como um lugar mesmo de resistência se preparando para uma guerra. Você entende? E para reconstruir o indivíduo, desconstruindo todas as merdas e todos os preconceitos e todas as coisas que a gente vai se contaminando na vida. É que eu acho, Ivan, que naquela época, naquele momento, isso também acontece hoje bem menos, numa escala muito menor, assim, eu acho. Você dividir em potência de trabalho, em escala de trabalho. Hoje a gente trabalha muito menos do que a gente trabalhava naquela época. Eu tinha um plano na época. Sim, imagina. E eu entendia, primeiro que eu não tinha dinheiro. Ninguém tinha. Né? Ninguém tinha, eu não tinha dinheiro. Então, se ninguém tem, é pior. Né? Então, assim, o que eu tinha? Eu tinha um sonho de fazer teatro, junto com algumas pessoas que também tinham outros sonhos parecidos. A gente junta essas coisas meio que parecidas, vamos fazer uma coisa só e vamos viver esse negócio. Só que tinha um problema, que para mim era técnico. Então eu tinha, desde um ator que tinha já uma certa carreira, que já tinha um estudo, já tinha uma formação mínima, e eu tinha aquele que não tinha. E eu tinha os que tinham pique, né, de ator, que é como ela disse para você, talvez ela tenha se falado um pouco disso. Pô, porque o Redimido tinha uma coisa meio porta também entreaberta, as pessoas podiam entrar e de repente, né? Tem ator do Redimido que eu descobri que era ator depois que ele já estava lá. Né? O cara nem era ator, isso aconteceu com o Ricardo, por exemplo, né? O Ricardo tá ali, inclusive. Que é isso, um dia eu apresentando uma coisa e fala assim, pô, Ricardo, tem que fazer isso. Eu falei assim, puta, cara, você que eu não sou ator. Como é que é? Pô, a gente no meio de uma temporada, mano. No litoral, fazendo tava passando aqui, entrei e vi aberto. Mas como que você tá aqui, moleque? Por que não? Não, porta aberta, entrei. É meio absurdo. É meio absurdo, é uma lógica meio absurda. Porque assim... Um cafezinho ali. Não, o que acontecia? O que acontecia? Eu não participava das seleções das coisas, né? Eu tinha uma prática de não participar das seleções. Não sei se vocês lembram disso, mas eu não participava muito da escolha né, do negócio. E aí, então, às vezes, as pessoas entravam no Redimido para uma determinada função, ou para acompanhar um processo, ou porque o cara é músico, então, sei lá. Eu não sei por quê. Né? Porque tinham interesses sexuais, talvez, eu não sei, mano. Qual era o rolê? Né? Sei lá, tesão. Não sei caralho que os caras entravam. Entrava gente no Redimido que nem... Não tinha um filtro, dizendo assim, ó, você é ator, você não sei o quê, você tem X... Não tinha. Só que assim, entravam as pessoas que estavam afim de fazer teatro. Isso. Quem tinha interesse, tesão por fazer teatro. Eu quero aprender, quero fazer teatro. Mas era misturado. Então você tinha um Landucci, por exemplo, que o cara tinha 30 anos de carreira. Você entendeu? Você tem um cara que... Isso, você tinha um outro que era formado pela universidade. Você era uma mistura de coisas. Mano... E aí, quando chegava na sala de ensaio, né, as diferenças, elas apareciam. Claro. Né? Porque é aquilo que você falou. Porque que eu vou dizer? Então, a gente lidava com um ajudando o outro, no fundo. Sim. Quando eu percebia que, por exemplo, estão me enrolando... Grande Sertão Veredas, para mim era um norte que aí tem a ver... Por isso, eu ia te perguntar, porque eu sei que você participou disso. Né? Quando a gente detecta que as pessoas... não conseguiam ler o Grande Sertão Veredas, ou porque não tinham tempo, ou porque tinham preguiça, ou porque estavam tentando me enrolar, olhavam uma, né? E a gente precisava que eles conhecessem aquela obra de uma um pouco mais de profundidade, a gente faz aquela fatídica leitura obrigatória, que você adora, você adora, que obrigou as pessoas, a gente falou disso no outro episódio um pouco. Mas é isso, né? Que você participou disso, né? Sim, você lembra? Estava gripado, inclusive. Foi mais... Sabe o que acontece? A questão da formação do ator é justamente... Parte dela é conhecimento literário. Por que a gente quer obrigar a pessoa a ler? Não. A literatura, ela simplesmente reconstrói e reconfigura a cultura política, econômica e literária, inclusive, de um país. Né? A leitura de um texto literário é a leitura do seu país, né? Como pensamento. Não é que representa a realidade, ela não é realidade, ela é ficção, mas essa ficção traz o espírito do país. Né?
O Grande Sertão Veredas, claro, ele é um dos nortes, uma das bússolas do grupo e responsável pela linguagem do grupo. Então, você entrar num... Por exemplo, tem mas você lembra de ter participado? Claro, claro. Se você entra num grupo que se dedica que tem como proposta estética a linguagem de um autor como Guimarães Rosa, e você não conhece a linguagem de Guimarães Rosa, como é que funciona isso? Você entende? Tem grupos tem um grupo de música, que é a Barca, que trata das obras do Mário de Andrade. Né? Então, se vai entrar no grupo, se você não conhece, não quer saber do Mário de Andrade... Essas coisas lógicas, para mim, é que me conduziam naquele momento. Então, não tem a ver, por exemplo, com... não é que não tinha na universidade esse tipo... Claro que tinha. Né? É que ali, naquele grupo, primeiro que não era uma universidade, não tinha dinheiro, a gente não tinha nada, que a gente tinha uma vontade e tesão de fazer. Né? E a gente se misturava ali. Misturava com todas as relações, se misturavam para um cacete. Né? E a gente, fazia tudo que podia fazer, a gente vivia. Sim. Vivemos profundamente aquele momento ali. Né? Acho que e é claro que teve, mano, tipo, no outro episódio o Caruso falou que, pô, você me tirou, não sei o que, se brigou comigo porque eu fui tomar o ayahuasca, não sei o que, não sei o que. Eu ia caretão, né? Mas achando que ele ia ter um infarto. Porque... Mas é isso, então assim, era uma coisa tudo misturado ali entre a gente, né? Isso é uma coisa que a gente vai virando uma família pequeno burguesa da pior espécie. Você começa a brigar por causa do pano. Pano de chão, você começa a brigar por causa que o outro deixou... Isso é um choque, sabe? Eu vou voltar na literatura do Guimarães, mas isso que você está falando é um choque. Porque você espera que um coletivo artístico não reproduza as piores coisas que a sociedade burguesa produz pra gente, que é o quê? O ciúme, a posse, tudo isso. E a gente reproduz. Claro que reproduz. Recuperar só uma coisinha que você falou, da diferença da formação. A Giovana, dentista, a Paty, psicóloga, o Gales, músico, eu, professor de literatura, o Marquinhos Macho. Você não tem... São atores, não. Eles se transformam em atores ali por um trabalho específico para o grupo. Mas eles têm ocupações distintas. Né? Agora, isso é muito rico, se você for pensar, né? Na contribuição de um grupo. Esse é o primeiro ponto. A questão da leitura do Guimarães, hoje seria uma questão, assim, a gente tem cada vez... Saiu no UOL um dado que a gente tem na população brasileira, eu acho que isso é no mundo, não é só no Brasil, 1/3 de analfabetos funcionais. O que é o analfabeto funcional? É a estatística que nenhum político quer lidar, porque isso atesta a falência da educação. O sujeito lê um texto, pegar o Sagarana, eu estou sem óculos, sei lá, olha, estou sem óculos, não vai rolar. Qualquer coisa. Só aí que aconteceu que nós esquecemos de combinar de antes quem era, esperava e quem era que estava, tirava. Fica, enfim, um parágrafo qualquer que você leia. Sim. Aí você fecha e pergunta, o que é que ele falou? O que é que ele disse? Esse analfabetismo funcional é terrível porque ele desrespeita uma capacidade cognitiva que a gente vai perdendo, porque é cérebro, né? É massa, é músculo. Você deixa de treinar, você fica frouxo. Você deixa de pensar, você não consegue articular. Agora, isso não seria uma tragédia se nós não fôssemos seres de linguagem. Você entende? O que é um tigre? É a força. O leão, o peixe nada, o pássaro voa. Qual é a espécie humana? Qual é o grande atributo da espécie humana? É o pensar. E a gente só pensa por meio de linguagem. E a literatura educa e constrói e potencializa a nossa linguagem. Se você não lê, você acha que acontece o quê com você? Então, essa questão do analfabetismo funcional é grave hoje. E já estava começando ali em 2008. Então, mas a gente tinha uma espécie de uma certa esperança. Mas você entende por que é que a ideia da leitura era tão controversa. Bom, dito isso, e constatado que algumas pessoas não tinham lido o Grande Sertão, não vamos fazer mutirão Grande Sertão. Né? Eu nunca fiz uma leitura dessa. Para mim também foi impactante. Eu já tinha lido, mas foi impactante. Porque se eu conto isso para colegas meus de faculdade e tal, que a gente fez uma leitura do Grande Sertão em menos de uma semana. Acho que foi 4 dias, 3 dias. E não foi que a gente, amanhã de segunda. Não, virava à noite. Você voltava a casa, tomava banho, tomava um negócio e voltava ali, continuava. E assim, a gente organizou em trios. Eu me lembro que o trio, que estava lendo, o meu trio era eu, o Gabriel e a Bela. Era o nosso trio. A gente separava trechos. Cada um eram trios. E ia, e corrigindo a leitura. Não é isso, é aquilo. Então foi uma imersão numa leitura, digamos, intensiva, um terror intensivo, literário. Mas, assim, é uma proposta interessante. O fato é que, depois dali, entendeu? Acho que ali tem... Consegue uma aguinha pra gente, Ricardo? Ali aconteceu o quê? Ali eu acho que... tinha uma coisa que eu falava sempre, que a gente falava, na verdade, que precisa zerar, mano. Entendeu? Vamos zerar esse trabalho. Todo mundo tem que saber
Todo mundo... Obrigado, Ricardo. Do que a gente está falando? Esse é o cara que... É o que entrou lá. Entrou e que... Mas você entende? Não, a gente zerava. Por exemplo, não importa se você tem... doutor em interpretação. Não importa. Se você fez, sei lá o que, estudou na Rússia, nos Estados Unidos... É uma pergunta que você fez para mim uma vez na roda. Não importa. O que teu grego tem aqui, vai contribuir aqui? Tinha O que você vai fazer com o teu grego aqui? Vamos, e aí? Então, não sei a resposta. Então, a gente zerava o negócio e fazia com que todo mundo contribuísse com alguma coisa. Assim, tá, como é que eu faço para engrandecer todo mundo? O lance era esse, era todo mundo ficar no mesmo lugar ali de capacidade de interpretação, de entendimento que nós estamos fazendo. Porque para mim era uma coisa ilógica, irracional. Lógico. Eu tá ali fazendo um negócio que eu não sei por que eu tô ali. Eu tô ali para aparecer, quero fazer novela, vai pra casa do caralho. Entendeu? Não era. Aí então a gente tinha esse lance. Claro, né? E aí, ok, essa leitura obrigatória foi por causa disso, na verdade. Porque havia desconfianças, não era só minha, de que as pessoas se encostavam nas outras e não liam o bagulho. Então, assim, ficava um negócio meio que dando pitaco. E pitaco é a pior coisa, no teatro é pitaco. Coisa chata. Deixa eu dar um pitaco. Não, pitaco, caralho. Então, tem um pouco mais de profundidade. Sim. Mas vamos lá. Aí, Ivan, a gente começa a fazer alguns laboratórios de ator mesmo. Eu lembro que a gente separou núcleos. Mas antes dos laboratórios, a gente fez seminários. Então... Tem um monte de coisa. A ordem... Porque o seminário é onde eu me senti mais que ativo. A ordem das coisas, no momento que tu entrou, você pegou uma determinada ordem. Mas seminário também já tinha feito lá no passado, antes de você entrar. Então, a ordem é um pouco confusa mesmo, né? São relembranças. Mas veja, eu lembro de um caso que a gente fez, que a gente chamou de Happening depois. Que você fazia um espetáculo, que eu acho que era Brecht, não sei se vocês tinham pego, não lembro o que era. A gente fez o meu grupo, acho que o meu grupo fez o... Que dividia núcleos, que tinham autonomia, e tinha um diretor cada núcleo, você lembra disso? Foi o Nelson Rodrigues que eu fiz. Fiz uma cena com o Nelson, com a Bela, eu me lembro. Mas a gente fez Brecht também, cada núcleo pegou um autor. Porque você pegou vários autores, Brecht, Nelson, Shakespeare. O grupo vai escolher aí, vai fazer uma cena, você vai fazer sabe-se lá o quê. Assim, a questão toda era essa mesmo, é uma preparação de igualar, assim, a gente tem que saber que existem essas figuras que pensaram o teatro. Que isso é uma construção, é um diálogo com tudo isso, que está borbulhando até hoje, que não está morto. Né? E que depois virou, inclusive, uma apresentação pública. Virou uma apresentação pública, muito boa, por sinal. Muito boa, por sinal. Que acontecia em vários lugares do casarão, depois virou uma festa, se eu não me engano. A gente fez um bazar, fez 2 bazares, a gente fazia bazar para angariar fundos. Tinha lá um cachorro quente, tinha. Um quentão, tinha um espaço bom ali, né? É mesmo. Começamos a customizar roupas. Tinha um karaokê que customizar roupas. Eu mesmo comprei uma camiseta linda e tal. Aí tinha umas bebidas, depois tinha um karaokê. Então, onde é que vinha essas roupas? A gente roubava da família? Não, a gente roubava da família. Cada um pegava alguma coisa da família, de casa. Customizava e vendia num brechó. Não, o Ed fazia boa parte. O Ed e a Paty que faziam isso, porque o Ed, para as roupas, ele era ótimo, né? Enfim, todas essas atividades. Agora, você sabe que isso também produzia um caráter de união do grupo cada vez maior. Essas atividades, elas buscam esse entendimento coletivo, sabe? Porque tudo, no fundo, era o teatro que estava em jogo. Eu lembro de uma camisa que alguém foi lá fora, pegou uns galinhos de árvore, umas folhinhas e botou. Eu perguntei, mas quando lavar essa porra? Mano, era um delírio. Umas coisas malucas, assim. Mas então, veja, tinha um negócio que era muito legal, que era isso. Tinha um envolvimento da galera que era pesadíssimo. Esse envolvimento é impressionante. Era muito massa. Pelo seguinte, não tem mais, viu? A pessoa pisava ali. Eu me lembro que a gente foi assistir o Eugênio Bárbara lá no Sérgio Cardoso. E a primeira coisa que ele fez, ele tirou o sapato. E deu uma explicação muito básica. A gente tem que se livrar das coisas que nos amarram, estrangulam, que faz parte de ser constitutivo de um mundo burocrático. Gravata, sapato. A gente não tira, fica assim, descalço para ser diferente. É para tentar alcançar no corpo um lugar mental e espiritual do próprio desejo. Aquilo me impactou muito, porque é muito simples, é muito forte isso. Né? Quando a gente pisava de fato lá no Redimum, no Casarão, naquela madeira, cara, a coisa mudava. E outra coisa, quando a gente está falando... Eu entrei em 2008, 2007, porque a gente estava começando a construção do Marúdio. O Marúdio tem uma questão que para nós, brasileiros, é muito importante, a questão religiosa, cara. E aí... Vai cortar isso? Segue.
E a questão religiosa para a gente é importante, você acreditando ou não, não é? É a questão de investigar o pensamento religioso brasileiro, que é por isso que o Brasil é difícil de se analisar, porque o Brasil é cristão, é católico, é protestante, o Brasil é candomblessista, o Brasil é assembleísta, é protestante, é tudo isso, cara. É uma dimensão religiosa que nos constituiu, consciente ou inconsciente. E a gente foi investigar tudo isso. E isso, em termos materiais, tem uma cor, tem uma cabeça, tem um pé, tem uma música, tem um ponto, tem uma comida, tem um cheiro. E a gente foi invocando essas coisas todas. A gente começou a estudar isso. A gente ficou muito possuído por isso. Não que a gente se transformou em religioso. Não, o Marulho também tinha um fator que era muito importante, né, para nós, que a gente estava vivendo uma crise de luto também ali com a morte do Landucci. Sim, claro. Né? Então a gente meio que foi nesse espetáculo que a gente talvez seja um espetáculo mais dramático, assim, um espetáculo mais pesado nesse sentido, mas ao mesmo tempo ele é um espetáculo redentor do ponto de vista de que ele nos é quando a gente muda de espaço. Exatamente. Ou seja, ele termina ele é um marco, ele termina uma trajetória do Redemoinho e retoma e começa uma outra, em todos os sentidos, simbólicos, físicos, estruturais, né? Eu lembro que teve um exercício teu que depois virou dramaturgia, virou cena, que você falava, que você contou os passos da sua casa indo para o ensaio e contou os passos depois voltando. Sim. Isso vira uma cena depois, quer dizer, isso vira parte de uma cena, né? Que tinha muito esse processo. Né, a gente sai do teatro, ou pelo menos quem estava minimamente envolvido com aquele projeto, com aquele processo, com o grupo, ninguém saía imune. A gente saía, eu pelo menos, voltava para casa com um monte de coisa na cabeça. Né? E normalmente coisas condenatórias. Falava, porra, eu devia ter feito essa merda. E ia fazendo isso, né? Esse exercício mental. Saía ainda, até chegar em casa e dormir, ainda 1, 2 da manhã. Né? Então, era algo muito inquietante aquilo para mim. E um dia, eu acho que eu pegava elétrico lá no Estadão. Né? Pegava elétrico. Eu não sei se a gente ficou muito tarde conversando, porque eu também conversava, né? Você também conversava. É que todo mundo morava perto. Eu também morava perto, mas não tão perto para se ir a pé. E acho que eu não sei se perdi o elétrico estava demorando, enfim. E eu fui com essas coisas na cabeça e tal, e fui andando. E me dei conta de contar os passos. Né? E fiz isso uma e outra vez. E depois eu contei os passos, falei assim, eu preciso contar isso. Ficava com um exercício meio terapêutico. Né? Não pensava em fazer cena por causa disso. Sim. E fui contando os passos da porta do casarão até a porta da minha casa. Uhum. Né? Sei lá, 3.500 passos, não sei quantos passos, agora não lembro o número. Né? E fiquei surpreso, porque eu falei assim, agora, porra, eu contei para avô. Podia contar de novo. Eu tenho que contar. E agora? Eu tenho que contar para ir. É, porque eu ia a pé. Né? Virou uma puta cena. Eu voltava de ônibus, mas eu ia a pé. Agora eu preciso contar. E nesse tem que ser no caminho que eu faço daqui. Então eu pegava ali a Joaquim Pisa, pegava a São João Batista, a Bueno de Andrade, a São Joaquim, entrava na Condessa de São Joaquim, ou às vezes pegava o Conselheiro Furtado e ia até o final, cruzava o fórum ali, a Viaduto Maria Paula, enfim. Eu vou contar a volta. E nunca dava igual. Falei, como é possível? Eu conto as passos da rua, atravesso, eu estou prestando atenção, estou doido. E nunca deu igual. E aí, isso ficou guardado na minha cabeça. E anotava o número dos passos. Aí, um dia, para fazer uma cena, eu era ruim de fazer cena. Eu tinha ideias, mas eu não tinha corpo para isso. Mas tinha pique. Eu tinha pique. Porque eu queria atormentar, eu queria participar, eu queria fazer as coisas. Vamos ler isso, vamos fazer. Isso eu tinha mesmo. Eu gostava de... O incêndio é uma coisa que me interessa. O fogo, nesse sentido, de criação, não para detonar os outros. Você incomodava as pessoas. Eu lembro. Eu gostava disso. Né? Eu acho que isso é importante. Né? Algo tem que nos habitar, que você queira trazer uma espécie de testemunho e construção de alguma beleza que dê reflexão. Algo que dê alegria nessa porra dessa vida. Sim. Porque a gente está caminhando para a morte. O corpo é um projeto fadado ao fracasso. A vida caminha para a morte. Não é possível que a gente não consiga construir algo que te dê uma vingança mesmo. Estou falando de vingança, no sentido mais pleno da palavra. Vingar tudo que te aconteceu. E você passar por isso sem ter sido filho da puta, sem ter sido injusto. Eu acho que isso é de uma grandeza. Né? E o teatro pode trazer isso. Então, você está no teatro morto, dá vontade de esbofetear mesmo. Eu era o primeiro a ter vontade de esbofetear. Só que eu não tinha corpo, eu não tinha treino para o corpo. Né? Uma vez eu discutindo com a Janaína, a outra grande atriz, né, a Janaína, que estava lá no grupo aí na época, ele falou assim, como é que a gente... O meu desafio, eu falei para ela,
é fazer com que a minha cabeça alcance o meu corpo. A Janaina Silva, né? Janaina Silva. Como é que faz isso? Porque mentalmente eu tinha essa disposição e na hora de fazer eu não tinha o gesto, o gestual. Enfim. E aí, um dia, para propor uma cena, me veio essa ideia dos passos. Eu fiz uma cena, era no corredor, ali, que na salão de baixo, onde a gente ensaiava música. Eu lembro. A gente fiz ali. E uma cena que eu gostei de ter feito, mas pelo conteúdo dela, talvez não da forma. E outras cenas que eu fazia, né? Eu fiz uma cena sobre um corretor de caixão de morte, né? Que ele vendia planos de enterro. Tinha um caixão, porque no casarão tinha um caixão que ficava lá no banheiro. Você lembra desse caixão? Esse caixão é um caixão cenográfico feito pelo Mendes para o Festival de Monólogos. Mas não era um caixão de verdade, gente. Era um caixão de cena. Ele ficava lá no banheiro. Uma cena rodriguiana, inclusive. Ele ficava lá no banheiro. Eu falei, vou fazer uma cena com isso. Ele me ajudou, inclusive. O Mendes me ajudava muito. Ele sabia das minhas deficiências. A gente era muito louco. Tinha um caixão no banheiro de uma casa... E era um cara que vendia planos. Um cara que vendia planos, né? Eu me lembro disso, tal. De terno e gravata. Enfim. Agora, essa dos passos, ela é muito interessante. Nesse período também, tem uma coisa que acho que é fundamental para o grupo. Que é a viagem que a gente faz para Cordesburgo. Eu ia falar sobre isso. Né? Vamos falar um pouquinho sobre a viagem. Sim. Você foi nessa viagem, né? Fui. Essa viagem que você foi, você lembra se a gente foi de ônibus, se a gente foi de... A gente foi com micro-ônibus, que o pessoal de André Xé arrumou pra gente. Porque eles sabiam que a gente não tinha dinheiro. Eles pagaram... Eles pagaram um micro-ônibus e de volta. O motorista e tal. Gasolina, tudo. E a gente conseguiu ficar na pousada do Laerte. Né? Em Cordesburgo. Gente boníssima, né? Figuraça e tal. E ficava... E dessa vez não ficou só em Cordesburgo, mas em André Xé também. O grupo fez umas oficinas ali para os alunos, para os estudantes de escola pública de lá. Agora, e um personagem que eu estava fazendo, que era com o tio. Cadê o tio? O Anísio. A gente fazia um personagem, nós dois juntos. Eu fazia um vaqueiro bêbado, que estava inconformado, porque um amigo, irmão dele, praticamente, era dele, e morreu, e ele tinha feito um pedido para ele. Ele quer ser enterrado para ouvir o boi, na beira da estrada. Ele não quer ser enterrado no cemitério. E o padre, e ele intercepta... Na verdade, isso daí é o Aristidinho. É o Aristidinho. Ele intercepta o cortejo. Disse, não vai passar daqui. E a gente fez essa cena em Cordesburgo. E eu peguei um poncho do meu pai para fazer isso. Inventou um negócio. Enfim, umas loucuras, né? Uns bordados, mas... O fato que eu peguei um álcool, uma cachaça, né, e me joguei de cachaça. Isso no meio da rua. A cidade inteira parava para ver o Redemoinho ali no Cordesburgo. Né? E eu, com o Anísio, assim, e eu vi uns caras falando, esse daí, bicho tá bêbado. Eu acho que tá bêbado. Falando assim para mim. Né? Tava com cheiro de pinga. Com cheiro de pinga. E eu gostava desse resultado, mas ao mesmo tempo extremamente nervoso. Isso aí foi em André Xé, não foi em Cordesburgo, eu acho. Sabe por que foi em Cordesburgo? Porque foi o cortejo da Dona Gripa. A gente fez um cortejo e passou na porta da casa dela. É que pegou fogo nas minhas coisas, eu peguei fogo em mim mesmo. Acho que pegou fogo, exatamente. Que eu fiquei rodando o negócio, incendiando. Foi. Então, mas são duas, são... A gente fez duas, uma André Xé então e foi uma... a mesma a gente fez o cortejo para Dona Gripa, uma coisa linda, emocionante, né? E na rua, né, você perde a voz. Eu, pelo menos, não tenho técnica para isso, né? E você tem que falar alto, eu nunca dei aula de microfone, dependendo da quantidade de pessoas, mas sempre tentando projetar a voz assim. Agora, uma coisa é você ensaiar, outra coisa é você ir para a rua, né? Te desconcerta, né? Mas é uma experiência incrível. Mas a viagem tem um outro elemento, né? Tem um elemento de você beber direto na fonte e entrar em contato com pessoas, mulheres e homens, crianças, que se pronunciam tal qual os personagens do Grande Sertão. Isso é um negócio, é um choque, né? E não é um sotaque Rede Globo, é um sotaque irreproduzível. Porque você tem que ter nascido ali. Eu me lembro que você pediu uma informação qualquer, primeiro, a receptividade das pessoas. Essa da informação foi André Xé e você riu. É do Rio? A do Rio, mas tem outras. Aqui tem um Rio, a gente estava junto, né? Sentado ali, perguntou para um senhor. Ele tinha a cara daquele símbolo... Ele parecia o Manuelzão. Aquele símbolo americano da guerra, cara. Que tem a cartola, que está apontando da guerra, enfim. De barba, ele era igualzinho. Parecia um soldado do tio Sam no século XIX. Igualzinho, cara. Ele era vermelho, né? Vermelho, barba comprida, assim. E a gente perguntou,
que a gente queria no Rio. Não, tal. Eu cheguei. Vocês estavam conversando com ele, eu cheguei. Vocês estavam tomando uma cerveja ali, ele estava quietinho assim, ele estava quietinho com o pitarinho assim. E eu cheguei, ei, tem rio aí? Né? Tem rio aqui? Tem rio aqui? Ele, tem. Tem. Parou ali. Aí vocês ficaram em silêncio. Aí vocês começaram a rir. Eu falei, isso seria onde o rio? Mas, assim, eles têm uma receptividade ali que é uma coisa impressionante. Mal conhecia as pessoas, já estava dentro da casa delas, tomando... Eu fiquei uma vez na casa da delegada ali de Cotisburgo. Ela mora em frente à escola onde estudou Guimarães, né? No final da tarde, estava ali comendo, ela cortava a cana do quintal dela, chupando cana, tomando cachaça na cumbuquinha, e cumbuquinha mesmo, tomando cachaça, e ela estava fritando um torresmo, uma delegada de polícia. Você imagina, né? Se ela tem essa receptividade com a gente. E outra coisa, assim, às vezes perguntava qualquer informação para a pessoa, a casa do Toninho é primo de Mariazinha, mas ele não está lá agora não, porque ele foi levar a sobrinha dele, está com problema no tornozelo. Isso daí, rapaz, a gente ficar andando. E contava toda uma história que não terminava. Mas todos eram assim, esses causos, né? Te enredavam naquilo. E então isso vai começando a despertar no grupo que aquilo não é uma brincadeira. Ainda que a gente está sendo construtores de uma ficção, a gente está dando conta de um pensamento que existe no mundo como um lugar mesmo, né? Então, aquilo foi de um encantamento. E uma outra coisa, tem uma foto, sabe que um dia eu pensei no seguinte, eu queria fazer um roteiro de cinema, essas loucuras que a gente nos acomete de vez em quando, e eu parti para a seguinte situação, uma fotografia. Aquela fotografia, e o filme seria uma fotografia de uma família, um grupo de pessoas felizes na foto. E o filme investigaria, na verdade, um outro tipo de vida de cada uma daquelas pessoas da foto. Você retira um personagem e conta a história dela, para mostrar esse conflito da foto, de um quadro feliz, para uma vida mais real. A gente tem uma foto na porta do Laércio, quando a gente estava indo embora. Não sei se você lembra essa foto. Essa foto é significativa, porque está o grupo inteiro, e mais. Está o Rian, que era um menininho que saiu do lado da gente. Está o Dindi, o Dindi, que era um cachorro amarelão, bonito, que a gente deu banho nele, que a gente comprou shampoo para dar banho nele, ele saía atrás da gente, e os buritis que meu pai pediu para comprar. Né? Porque se eu não chegasse em casa sem buriti, meu pai queria 2 buritis. Eu tinha que levar buriti. Falei para ele, não dá, porque tem que ter em regato, tem que ter água do lado, não quer saber. Eu tive que ir atrás dos buriti. Então, nessa foto, está todo mundo, e chega o amarelo, o cachorro, e eu estava sentado assim com os buritis, e ele vem em cima, e eu caio assim. Ela é muito espontânea. Eu fui ver essa foto tempos depois. É uma foto linda, né? Que mostra, acho que ela revela um momento assim, ápice do grupo, de união, com todas as dificuldades, aquele trabalho vale a pena. Por que todas as dificuldades? A gente ganhava uma miséria, cara. Ninguém tinha dinheiro. A gente continua. Mas como é que se faz? Mas não tinha nem sombra do que tem hoje, né? E isso, depois, num certo momento, e aí acho que é o momento de transição do qual você se referiu, da construção do espaço. Eu queria falar um pouquinho disso, só para a gente não perder muito para onde que a gente vai. Mas veja, eu queria só pontuar aqui. Ok, entendemos. Saímos do casarão e vamos chegar no novo espaço do Redmoinho, que é o atual espaço na Álvaro de Carvalho. Ali era um estacionamento. Sim, né? Um buraco. Um buraco. A gente chamava de buraco, inclusive. Não dava nem para chegar assim direto, porque tinha passado pelos lados. Né? Aí a gente começa, enfim, assim que tem minimamente condição da gente entrar para dentro daquilo ali, a gente começa a fazer a pesquisa ali do Marúlio misturado com a obra. Não sei se você lembra, gente. Sim, claro. Misturado com a obra de construção, quer dizer. Então nós convivemos ali um bom tempo fazendo a pesquisa do Marúlio para chegar para fazer um resultado, uma amostra de resultado, que nem era, porque na época o projeto ele não estava prevendo uma apresentação de um espetáculo. Era uma mostra de um resultado. Mostra de cenas para a Secretaria de Cultura. Que a gente conseguiu, exato. Exatamente. Uma das cenas era do Jão, do Gabo e do Jão. Exatamente. Aí a gente começa a montar isso ali. Só que nós estamos convivendo nesse mesmo tempo com pedreiro, com, sei lá, com engenheiro, com cara de elétrica. E sendo pedreiro também. Sim, é isso que eu vou chegar nisso. E a gente, muitas coisas, a gente que fez. Porque a gente não tinha condição de pagar um cara para ficar ali 24 horas por dia fazendo trabalho para nós. Então, assim, eles iam fazer o grosso e o restante a gente fazia.
Então, aprendemos a mexer com... Eu lembro que quem fez a impermeabilização do espaço fomos nós, né? Lembra disso? Né? É horrível, aquele leite. Porque você misturava... Era usar máscara, aquele tóxico, que era um inferno. Que é o produto. Ele está falando do produto que usa para você fazer a impermeabilização, a massa que impermeabiliza. A gente aprendeu a fazer isso. Porque na época custava R$30 mil para fazer, e a gente fez com R$1.000. A gente comprou o produto e fez. Aprendemos, né, como é que fazia. E fizemos e funcionou durante muito tempo. Né? Não, teve problemas. Tinha umas marcas lá que deixou... Curioso que a gente lidando com as águas, era um universo das águas. E a água não dando... Mas aí a gente estreia a peça. Quer dizer, a gente estreia. Aí a gente faz uma amostra de resultado que você fez. Você fez a cena do delegado João, né? Com o Gabo. Ok, a gente apresentou aquilo. Eu tenho uma imagem na minha cabeça, assim, da gente fazendo as pessoas chegando para assistir essas cenas, fazendo pequenas cenas, com um pão de metro, um sanduíche de metro, colocado lá para as pessoas comerem. Né? Enfim, tentando ter aquela... Bom, estamos finalizando o projeto. Aí a gente finaliza o projeto. Mas, em seguida, a gente precisava estrear a peça. Aí eu lembro que a gente malha, pinta a cenografia, passa por todas essas questões. Teve um dia que encheu d'água lá porque choveu. Tudo. E aí, sabe o que? Entrou água pelo cano, encheu d'água. Era tudo inferno, né? Só que a gente consegue ensaiar o espetáculo antes de sair de férias. A gente resolveu dar 15 dias de férias. Não sei se você lembra disso. Sim. Então, isso era, sei lá, dezembro. Sei lá, 17 de dezembro. A gente, galera, ensaiamos, estava com o espetáculo quase pronto. Só faltava... E você fazia uma cena do início. Você lembra tinha uma musiquinha? Não é preciso restar nada. Porque eu estava cantando um dia, essa música do Aranha. Eu sei que é. E um dia ele estava cantando, não é preciso sobrar nada além do pó. Aí você fez em espanhol. Aí eu, do nada, lá brincando, comecei a cantar em espanhol. Você falou, parou, epa, canta em espanhol de novo. Vamos fazer a abertura em espanhol. Ficou legal. Ficou. Eu fazia essa abertura. Você fazia o cara dono do bar, né? Dono você do saía bar. de trás do balcão, fazendo a música, não sei o que. E insinuava depois pro Ed, que estava cantando. Isso, tinha uma cena assim, meio insinuação pro Ed, o Ed puxava, e aí aí entrava o espetáculo estava praticamente pronto. Sim. Aí a gente marcou um momento muito tenso, porque o espetáculo estava passando já. Eu vou voltar um pouquinho antes depois. Né? Porque eu queria dizer o seguinte... Eu quero falar disso. Não, vamos falar disso. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho, como Dante, né? No meio do caminho da nossa vida. Eu queria um pouquinho de água. Obrigado. A gente não fala nada. Você quer deixar aqui, Ricardo? Não, posso servir. Não, você não é. Eu me lembro. Eu sou ator, né, porra? Olha onde eu cheguei. Porra, que porra. Deixa aqui. Eu não sei fazer um ator que serve água. Não precisa servir nada. Deixa aqui, mano. Não tem problema não, esquenta a cabeça. A Bela, uma vez, a gente tá lá arrumando o banheiro. Tinha um banheiro lá embaixo, agora virou depósito aquele banheiro, né? Tinha ducha, tal. Aquele banheiro lá, fica lá embaixo, do espaço. E ela falou assim pra mim, rindo, nervoso ou não, a gente construiu um espaço e desconstruiu o grupo. Essa frase dela. Pá. E eu tava, todo mundo estava extremamente incomodado. Extremamente incomodado. Porque, claro, né, você obriga as pessoas a fazer, não você, as próprias circunstâncias, não tinha mais casarão, tem que ir embora. Né? Agora, o drama da construção de um espaço, de quem... A gente teve algumas ajudas, né? Como ele chamava? O arquiteto Sérgio, gente boa pra caramba, né, cara? Do As Tintas e tal. Enfim, que desenhou tudo aquilo e tal. Mas é um trabalho exaustivo. Rude, é assim. Se você pegar um trabalhador hoje, qualquer trabalhador, e falar pra ele, quando ele chega em casa, vamos ao teatro, ele vai mandar você pra puta que te pariu. Eu trabalhei o dia inteiro, pô, tá feijão e arroz nessa casa, quer que vá no teatro? Vai pra puta que te pariu, ele vai te falar. Porque a vida de um trabalhador, cara, ela é pensada propositalmente para ser uma vida cansada, para gerar obediência e gerar recurso. Quando você transforma um ator em trabalhador, em operário, cara, mão de obra pesada, você destrói o cara. Na verdade, você prova o tamanho do lombo dele para ele aguentar a porrada da vida. Muitos não aguentam. Mas houve... Por que eu falei da foto? Tem uma razão. Eu sei que eu falo pro Arrudeiro, mas eu tenho uma razão. Eu quero falar desse tema, não quero falar, eu quero falar disso. Porque aquela foto representa o momento de um grupo, num auge de uma união, de um processo, de uma busca, de um estudo. A construção do espaço foi ótima para ter o espaço,
Mas assim, foi na espinha, cara. Foi um golpe na espinha daquela alegria ou felicidade que seja. Então, parece que minou alguma esperança. Mas não é. A construção do espaço fudeu Não, eu acho que fudeu. não. Eu não concordo com essa posição. Eu concordo. Não, sim, claro, você está falando. Mas e aí, não é que veio desânimo, mas veio um negócio assim. Não, as relações se misturaram. Claro, tinham se misturaram. coisas misturadas ali que não era só isso. Então vamos falar a verdade. Não, vamos falar a Vamos verdade. falar real. Né? Tinha coisas ali. A minha relação pessoal não foi pra casa do caralho. Então, mas foram, porque se relacionavam. O grupo tinha esse problema. As coisas Claro ali que foram tinha. se desandando. Só que assim, veja. Mas a construção também ajudou. Claro que ajudou. Você tá mas lá, como, você tá lá namorando, num domingo, o único dia que você tem pra descansar. Vem pegar bidê aqui, caralho, essa porra. Cadê você? Vamos lá, seu filho da puta. Você tem que você sai da cama, do amor, e vai lá pegar um bidê de domingo, feriado. Então, assim. Você quer morrer. Não, calma, deixa eu falar. Não, lógico que você vai falar. Deixa eu falar. Então, assim, o que acontece ali? É que as relações se misturavam em todos os lugares, em casa e lá, né? Então, assim, lá dentro, que eu não sou um idiota também. Aí, Alguém falou que você é idiota? O que eu tô dizendo? É que ali, a gente... Por isso que eu falo que é uma ruptura, um momento de ruptura e de divisão de águas do redemoinho. Porque você perde a estrutura que você tinha. Porque quando você chegou no casarão, você não pegou a parte pesada do casarão, que é a obra do casarão. Que teve. Imagino. Quando você pegou, você chegou pronto o casarão, já tudo prontinho. Você percebe? Então, aquela ali, pra nós que tava ali, já era a segunda vez que a gente tava fazendo uma transição de lugar. Tipo, puta, e ali foi mais pesado. Era que tinha uma precariedade enorme, né? Não era uma coisa que a gente dominava, mas a gente continuou, nego. A gente continuou, irmão. Nós estamos lá até hoje, né? Não, o que? Eu falo com você. Aí, tipo, chegamos e ficamos ali, entendeu? Fizemos o bagulho, continuamos lá. Mas eu quero falar de um ponto específico, que é justamente quando você não volta pra estreia. Tá? Porque a gente, em dezembro, dá umas férias de 14 dias, 15 dias para as pessoas. Olha, vamos voltar para estrear uma peça. O objetivo de tudo era estrear uma peça. E aí, tu não volta. E aí? A peça tá pronta. E eu que sou o terror... Não, mas aí, veja só, nós somos o terror. Então, vamos já estamos dividindo. Pluralizar isso. Eu me descobri não ator, sem ator. Isso foi extraordinário. Mas pode rir. A vida tem que ser um riso. A gente tem que retirar de algum canto. Isso não tem problema. Mas o que acontece? Talvez eu tenha me descoberto ator num momento que não... A vida é extraordinária porque você pode rir da tragédia. Sim. E a tragédia só provoca o riso no distanciamento. Vai lá, bate a cabeça, quebra esse ferro. Você tá lá, é teu momento presente, você tá muito próximo, não tem como rir daquilo. Agora, se você olha o tombo do outro, você morre de rir. Então a gente pode poder rir uma coisa extraordinária. Mas o que acontece? Não, isso aqui parece uma sessão psicanalítica. Ivan, não, eu entendo você. Mas eu queria que você voltasse no tempo e entendesse o gatilho. Isso é uma mistura de coisas. Eu sei, meu irmão. Você tá me pedindo uma resposta? Não tô pedindo resposta. Que nem o do divã de Não, você. eu tô assim. Porque a mistura... O amor, Rudy, o amor... Mas não é isso. Presta atenção, agora eu vou falar. O amor é o ser mais agressivo que existe. Então você pode fazer algo... Você tá rindo, Giovanni? Giovanni tá rindo. O amor, cara, você faz essas coisas, é por amor. Não é, mas também mistura um pouco de ódio. Coisas irracionais e incompreensíveis. Ok, só que violência, vingança, tudo isso tá junto. Só que o senhor se vingou de 25 pessoas que estavam lá. Eu me vinguei de mim mesmo. Então, só que você deixou 25 pessoas essa deriva lá. E aí, o que eu faço agora? Você entende? Bom, primeiro que eu não era um ator fundamental. Não, claro que era uma cena que tá pronta já, tudo pronto. Mas assim, eu não tenho uma resposta específica, você entende? Até porque... E você nem avisou. Deixa eu falar uma coisa. Até porque... Só não foi. Já não me habita mais a sensação que me guiou para fazer aquilo naquela hora. Já não me habita mais. Então não tem de onde tirar ela para fazer uma coisa. Claro que foi feito algo trágico. Né? Algo trágico. Nós estamos no teatro, no fim das contas. Poder rir disso é assim, é mortificante isso. É querer, se fazem isso comigo... Você vai ficar puto. Puto não, eu ia matar a pessoa. Não, eu não matei ninguém. Né? É assim, esbofetearia. Não, tô brincando. Mas, claro, isso provoca uma coisa que durante anos, talvez, para passar, para acalmar. É que assim,
Eu acho, pegando isso agora, hoje jamais faria algo desse tipo. Né? Primeiro, existe toda uma imaturidade do indivíduo e uma insegurança sobre a atividade que ele exerce. Eu sei, por exemplo, perfeitamente quais são todos os dramas de alguém que produz ficção no país que não lê. Eu já não me abalo mais com isso. Vou publicar um livro daqui a pouco. Não estou preocupado se as pessoas vão comprar, se elas vão ler. Né? Eu estou preocupado em produzir algo de fato que seja bom e significativo e que seja uma resposta ao mundo que a gente vive. Né? Se você for pensar em enriquecer pela literatura, então é algo que eu já tenho internalizado. Eu sei onde eu escrevo, em que país eu estou, né? No mundo que eu estou. Né? A literatura tem um status reduzido. Então, talvez o que tivesse me levado a abandonar, a ir embora... Você está nervoso? Não, o senhor me tranca as mãos. Uma vez tinha uma professora que segurou minhas mãos assim, eu fiquei assim. Ó. Então, não tenho propriamente uma resposta, mas assim, a ideia de ter ido embora foi um amor, foi uma vingança, foi por conta também do desgaste da construção do espaço, foi por conta das estações terem todas embaralhadas, dos relacionamentos ali dentro, porque isso vamos combinar, né? O que acontece? A gente se frequentava muito. Todos os dias a gente estava junto, das 7 às 8 da noite. Você começa a namorar com você começa a ter esses envolvimentos. E isso, ao mesmo tempo que te dá força, que te dá energia, isso também te traz problemas. Eu super entendo. Eu acho que eu entendo. É racional. Eu entendo a questão. Eu entendo a questão. É que é isso. Lembra da história do pique do ator? Entendeu? Um ator, acho que jamais faria isso. Então, eu também acho. Ator, né? Não, jamais faria isso. O motivo pelo qual você não virou ator. Né? Você continuou assim, na tua trajetória. Né? E hoje você é, de uma certa forma... De certa forma, não. Você é o provocador literário do coletivo. Sim. Né? Baseado numa experiência que vem lá de trás. Mas isso, aquilo que aconteceu, né? É uma coisa, pra mim, um ponto fora da curva. Um negócio, pô, mas como que essa caralho aconteceu desse jeito? Né? Como alguém pode deixar de vir fazer um espetáculo? Né? Ensaiado, blá, blá, né? Mas eu não, é uma cena, não era uma cena pequena. Era uma cena que detonava uma série de coisas. Né? Bom, primeiro que ninguém faz isso com alegria, com decisão racional. Você faz isso com um demônio no corpo. Eu imagino que sim. Isso, entende? Né? Com muito ódio, muita revolta. Mas com muita tristeza, com muita angústia. Porque eu estava cortando o laço, eu sabia que de uma forma assim violenta, com algo que era importante para mim. Eu acho que só não foi tão grave, porque eu me descobri não ator. Só não foi tão grave por agora. Em todas as outras esferas, emocional inclusive, foi gravíssimo. Eu imagino, porque eu não estava ali de graça. Essa sensação é recíproca. Porque o que a gente sentiu... Porque imagina eu dirigindo aquela peça, dramaturgia daquilo tudo, aquele negócio com todo aquele peso, com todo aquele problema. Aí no dia, a pessoa não vem, né, se comprometendo com você que vinha, né, e não morreu, né, estava viva. Né? Aí eu fiquei meio chocado. Assim. Você não morreu? Não morreu, a pessoa não morreu, cara, e não veio. Aí então, né, acho que, enfim... Ivan, a gente está chegando meio que... A gente extrapolou um pouquinho, estamos chegando meio no finalzinho. Eu falei o que eu queria falar. Né, mas é porque realmente tem muita coisa para falar, porque a gente vai relembrando de coisas, você vê, né? Músicas, cantar um bolero. A gente tinha um roteiro. Nem cantar um bolero. Perdemos o roteiro já de vez aqui, mas enfim, chegamos perto dele, mas tudo bem. Queria só... Para encerrar, Ivan, assim, mas sendo sucinto, seu papel no Redemoinho hoje, você está no Redemoinho ainda? Qual é o seu papel no Redemoinho hoje? Para falar para a galera. Eu procuro trazer uma discussão literária e faço, por exemplo, do último treino que nós fizemos, as últimas encontros, as oficinas que a gente fez uma relação de filmes, discutiu os filmes. Qual é a questão do provocador? É mostrar alguns caminhos, algumas propostas de trabalhos que despertem vontade e interesse. Algo que te dê alguma eletricidade. Pode ser cinema, pode ser poesia, pode ser romance. E lembrando que o Ivan, ele ajuda na construção do projeto. Também. Do início do projeto. Então, por isso, é importante ter isso. Então, esse papel do provocador é isso. Trazer outros trabalhos de outras esferas artísticas, que não só apenas o teatro, para esse diálogo. Né?
Porque, no fundo, não é que são vozes solitárias, mas a gente tem que se armar desse outro pensamento que foi construído, né? Tentando vingar a própria vida. Né? Acho que é isso. Isso. É isso. Então, deixaram cantar bolero, mas... Bom, enfim, queria agradecer aqui ao Ivan Forneron, que é o provocador do Grupo Redemoinho, e dizer que esse é o podcast Redemoinho, Nonada Foi Assim. Obrigado. Merci.